Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Freire e hoje eu vou falar sobre o livro Terra Sonâmbula, do escritor moçambicano Mia Couto. Eu tinha gravado outro vídeo sobre ele, só que eu achei que o áudio estava muito ruim e resolvi gravar outro. O que eu queria comentar basicamente sobre esse livro, e aqui eu vou resumir para adiantar um pouco, era basicamente que tem influência na escrita do Mia Couto, e isso ele deixa evidente de maneira expressiva em algumas entrevistas que ele dá, que o contexto em que ele viveu de, de uma guerra pela libertação, pela emancipação de Moçambique, teve uma forte influência, talvez, na maneira como ele resolveu negar aquela realidade. Não que Mia Couto pretenda mascarar nada do tipo, mas Mia Couto diz que a realidade já tem algo fantástico nela por si só. E a literatura pode ser uma maneira, então, a gente pode compreender a partir daí, de negar a realidade no sentido de ver por outra ótica, por uma ótica que permita talvez uma invenção, uma criatividade maior acerca daquilo. E eu acho isso muito bacana porque aparece também de maneira muito contundente no Terra Sonâmbula a poesia de Mia Couto, porque como ele constrói a narrativa, como que ele resolve contar essa história tem muito de poesia e de fantasia. Eu acho que isso é muito bacana. Terra Sonâmbula fala sobre dois personagens, um rapaz chamado Muidinga e um senhor chamado Tuari. E esses dois estão juntos num contexto de sobrevivência de uma guerra. E em dado momento eles encontram uns cadernos e o Muidinga começa a ler os cadernos, que são os cadernos de Kinzu, e nesses cadernos a gente adentra numa outra história. E essa questão da negação da realidade fica muito expressa, inclusive na história do Muidinga e do Tuari, porque em dado momento eles resolvem interpretar, fazer um jogo de interpretação de papéis em que eles assumem os papéis do Muidinga, assumindo o papel do Kinzo, e o Tuari assumindo o papel de pai do Kinzo. Ou seja, eles articulam ali de maneira a interpretar aqueles personagens que aparecem nos cadernos. E isso funciona de maneira muito bacana, essa mistura e transição entre as duas histórias, porque o Terra Sonâmbula começa contando a história de um, mas termina contando a história de outro, de maneira que para mim pareceu que não dá para se saber direito sobre quem são os personagens principais nessa história, se onde começa a fantasia e onde começa a realidade, digamos assim.